Eu nasci e me criei na cidade grande. Sempre morei em apartamentos, cercado pelo barulho constante de carros, pelo brilho permanente das luzes da rua e pelo ritmo acelerado das pessoas tentando dar conta de suas vidas. Por isso, quando meu avô ficou doente e ninguém da família se habilitou para ir para a fazenda dele para tomar conta da propriedade, acabei sendo escolhido. Naquele período, o trabalho me permitia usar o notebook para dar conta das responsabilidades à distância, e como ninguém mais se manifestou, coube a mim fazer as malas e ir para aquele fim de mundo para ajudar ele. Eu me lembro como se o caminho para a fazenda tivesse começado a ficar cada vez mais deserto. A rodovia deu lugar para uma vicinal cheia de buracos, depois para uma terra batida cheia de cascalho. A floresta ao meu redor foi se fechando, os postes desapareceram junto com o sinal de telefone. A cada curva, a cidade atrás de mim parecia desaparecer junto com o resto do mundo. Uma hora depois, tudo que me envolvia era o próprio interior, o mato alto, o vento nas copas das árvores, o cheiro de terra molhada e o silêncio pesado que quase doía nos ouvidos. Cheguei ao portão da fazenda quase ao cair da noite. Ele rangeu para trás, como se ninguém o movesse há muito tempo. A casa era um casarão de 2 andares, de madeira pesada, cheia de frestas nas janelas. A tinta, que um dia fora branca, descascava para dar lugar ao cinza do próprio madeiramento. A varanda se estendia ao redor de toda a casa, cheia de cadeiras de balanço vazias que se moviam levemente ao vento, como se mãos invisíveis as embalassem para frente e para trás. A luz da sala acendeu automaticamente para me receber, apesar de ninguém ter tocado no interruptor. Meu avô estava deitado no quarto do fundo, debilitado demais para se mover sozinho. Ele quase não falava, os olhos estavam turvos, como se ele já estivesse tentando atravessar para um lugar que ninguém consegue dizer exatamente onde é. Ele disse algumas frases desconexas para mim. Uma ficou na memória: eles estão tentando entrar, à porta da floresta, não abra para ninguém depois que escurecer. Na hora, o cansaço da viagem fez com que tudo soasse como o delírio de um velho doente. Mas ele disse com tanta urgência, como se o próprio destino daquela casa, e o meu, dependesse do que ele me pedia. Ainda na primeira noite, depois de deixá-la para trás para ir para meu próprio quarto, escutei o primeiro barulho. Uma sequência de pancadas na porta da frente, firmes, quase como se alguém soubesse exatamente que eu estava ali. Peguei a lanterna para ir verificar. A luz falhou algumas vezes pelo caminho, como se a pilha estivesse para acabar. A janela ao lado da porta deixava entrever o alpendre sendo banhado pelo luar pálido, e nada. Apenas o vento nas árvores. Mas, assim que me virei para ir para a cama, ele veio de novo. Uma nova sequência de 3 pancadas, secas, pesadas, como se um punho de madeira pesada golpeasse a porta tentando atravessá-la. Com o coração tentando pular para fora do peito, aproximei o olho do visor para dar uma olhada. Foi nesse momento que vi 2 olhos vermelhos, brilhantes, do tamanho de um pires, me encarando do lado de fora. A criatura permaneceu ali, imóvel, tentando encontrar o meu próprio olhar. Eu congelei. Não consegui dizer nada, nem mover um músculo. Apenas fiquei tentando conter o próprio coração para ele não fazer barulho demais. Eu não sei quanto tempo se passou. Apenas que o vento ficou mais pesado, quase opressivo, como se o próprio ar ao meu redor tivesse mãos tentando me sufocar. Por fim, o par de olhos se apagou junto com o vento. A floresta ficou silenciosa novamente. Mas a porta continuava a render para trás e para frente, como se alguém, do lado de fora, a puxasse para dentro, tentando encontrar uma forma de entrar. Eu não dormi o resto daquela noite. Apenas fiquei sentado junto ao corredor, com a lanterna nas mãos, tentando dizer para mim mesmo que tudo fora um pesadelo. Mas o que aconteceu nas outras noites, me provou exatamente o oposto. A fazenda do meu avô guardava segredos que ninguém da família ousava mencionar. Uma ligação de sangue, de terra, de criaturas que compartilhavam o espaço conosco, tentando atravessar para cá. E a cada nova noite, o cerco se apertava. Se quer saber o que aconteceu depois, preciso dizer que até hoje, quando fecho os olhos para dormir, ainda vejo esses 2 globos vermelhos tentando encontrar o caminho para dentro. E, apesar de tudo, às vezes me pergunto se ele, de alguma forma, não chegou a entrar.
Eu preciso dizer o que aconteceu para alguém. Porque para onde quer que eu vá, para onde quer que eu fuja, ele ainda me segue. Parece loucura para você que está me ouvindo e quer saber? Eu também achava que era. Mas depois do que aconteceu, depois do que vi, nada para mim é a mesma coisa. Isso aconteceu 2 meses atrás, na fazenda da família, no interior de Minas. Uma propriedade velha pra caramba, daquelas que passaram de geração para geração. Meus pais, meus avós, todos passaram pelo mesmo lugar. Uma terra cheia de memória, cheia de segredos. Eu voltei para acertar a papelada da herança depois que a tia Isabel morreu. A tia Isabel era a última da família que ainda vivia ali tentando dar conta de tudo sozinha. Sempre diziam que ela estava meio caduca, falava para ninguém pisar depois do portão depois que o sol caía, para ninguém entrar no celeiro depois da meia-noite. Mas ninguém levava a tia Isabel a sério. Eu também não. Para mim, era só a velhice chegando para ela, a cabeça embaralhando. Cheguei na fazenda quase no fim da tarde. A luz do sol já começava a desaparecer atrás das colinas. A propriedade aparecia para mim como um monólito de madeira, pesado, quase vivo. A casa principal, de 2 andares, toda cheia de frestas nas janelas, a tinta descascada pelo tempo. O celeiro ao fundo, quase caindo, como se o próprio lugar não quisesse que ninguém entrasse ali. Eu puxei o portão para trás. Ele rangeu tanto que quase deu para sentir ele gemer. Atravessei o pátio para entrar na casa. Dentro, o cheiro de mofo, de terra molhada, de pele velha era quase insuportável. Acendi algumas velas para me mover pelo lugar. A luz tremulava nas mãos, quase apagando a cada passo que eu dava. Logo na primeira noite, enquanto dormia no quarto que era da tia Isabel, escutei algo arranhar a parede pelo lado de fora. Como dizer, mãos tentando entrar. Arranhar para encontrar uma fresta para se esgueirar para dentro. Acordei tentando dizer para mim que era um gato, um bicho tentando se abrigar do vento. Mas o som era pesado demais para um gato. Parecia que várias mãos estavam tentando encontrar um caminho para entrar na casa. Com o coração quase para sair pelo peito, acendi uma lanterna para dar uma olhada. Mas, nada. Apenas o vento nas copas das árvores, o farfalhar das folhas, tudo normal. Mesmo assim, depois daquela noite, a fazenda ficou pesada para mim. Aquele lugar compartilhava um segredo que ninguém quer dizer. Com o passar dos dias, a situação ficou pior. Na terceira noite, o celeiro se abriu sozinho. A porta pesada de madeira rangeu como se mãos invisíveis a puxassem para trás. Dentro, pelo feixe de luz da lanterna, vi que o lugar não estava vazio como deveria. Havia marcas de mãos na terra, como se várias pessoas estivessem tentando sair de baixo para cima. A terra removida formava montículos, quase como sepulturas tentando se mover para fora. Eu fiquei paralisado, tentando dizer para mim que era o vento, que era um bicho, um grande bicho tentando encontrar saída. Mas o que quer que estivesse ali, ele compartilhava uma consciência. Ele sabia que era para ele permanecer junto ao lugar. Ele quer que você também seja parte daquela terra. Ele quer que você seja ele. Com o passar das horas, o celeiro ficou cada dia mais vivo, como se ele próprio respirasse junto ao vale. Uma música, um lamento, começava a ecoar pelo lugar nas horas mais escuras da noite. Uma melodia pesada, gutural, compartilhada pelo próprio solo. A terra tremia, como se ele despertasse de um sono de séculos. Eu sabia que ele me queria para ele, que ele quer me usar para permanecer vivo. Ele quer que o meu coração bata junto ao coração daquela terra. Ele quer que o meu corpo se misture ao solo para dar nova força ao que quer que ele seja. Por várias vezes, quase me deixei vencer pelo cansaço, quase deixei ele me puxar para baixo, quase me tornei parte da fazenda para sempre. Eu fugi antes que ele me levasse. Peguei o carro no meio da noite, quase sem nada, quase nu, tentando encontrar a saída daquela propriedade maldita. Mas ele me segue. Ele está nas sombras das árvores pelo caminho. Ele me observa de longe. Ele quer que eu retorne para ele. Se você encontrar uma fazenda velha, quase abandonada, envolta numa névoa pesada, não abra o portão, não entre, vá embora enquanto ainda pode. Porque ele quer você, ele quer todos nós.
Ele quer permanecer vivo às nossas custas. Eu vou para longe, para onde ele não possa me encontrar. Pelo menos é o que penso. Pelo menos é o que preciso dizer para mim para continuar vivo. Eu vou dizer para você o nome da cidade. Quer dizer, não vou dizer exatamente o nome, porque ainda penso que o próprio nome, é como se ele atraísse o mal para junto de você. Parece bobagem, paranoia, até você vivenciar o que eu vivenciei. Isso aconteceu 2 meses atrás, quando o trabalho me mandou para uma cidade do interior para fazer um levantamento para uma empresa de engenharia. Uma cidadezinha pequena, quase ninguém nas ruas depois das 18 horas, cheia de praças vazias e casinhas de madeira para todos os lados. Uma daquelas onde o sinal de celular pega mal, quase nada funciona depois que o sol se põe, um lugar esquecido pelo mundo. Eu cheguei de carro no fim da tarde. A luz avermelhada do sol deixava tudo com um tom de cobre, quase como se o próprio lugar começasse a enferrujar. Me hospedei numa pousada simples, para passar algumas noites enquanto trabalhava. A mulher que me atendeu na recepção, a única pessoa que vi ali, não olhou para mim. Apenas estendeu a chave do quarto e disse, quase como um sussurro, melhor não ficar para fora depois que escurece. Eu não dei muita ideia para aquilo. Achei que era folclore de cidade pequena para dar um clima de mistério para ninguém fazer bobagem nas ruas. Mas logo na primeira noite, depois que o sol se pôs, a cidade ficou pesada. Parece que o próprio ar ficou viscoso para respirar. Uma névoa baixa subiu do calçamento, como se o asfalto exalasse o que ele absorveu ao longo de décadas. Eu me deitei para dormir tentando não dar tanta importância para aquilo, para aquele silêncio opressivo. Mas, por várias vezes, ao invés de dormir, fiquei tentando distinguir o que vinha de fora. Primeiro, o som de uma música distante, um violino, quase como um lamento. Depois, vozes, várias vozes, compartilhando uma mesma melodia. Uma música, um nome, um pedido, quase como se a cidade toda sussurrasse para ninguém ir embora. Com o coração quase para explodir, levantei para dar uma olhada pelo corredor da pousada. Ele estava vazio. As luzes tremulavam, como se a eletricidade falhasse a cada passo que eu dava. Foi nessa hora que percebi que o corredor era maior do que deveria. Ele continuava para frente, para muito além do fim do próprio prédio. Uma porta que não deveria estar ali aparecia na parede, entreaberta, mostrando um nada escuro, como se ele levasse para um lugar que não pertencesse ao nosso mundo. Eu voltei para trás, tentando encontrar o caminho de volta ao quarto, tentando dizer para mim que era cansaço, que era a cabeça tentando me dar uma peça. Mas o corredor continuava aumentando, como se ele próprio compartilhasse a memória de todos que passaram ali. Uma memória pesada, cheia de dor, de sacrifícios, de mãos que desapareceram para sempre atrás daquela porta. Eu me tranquei no quarto. Apaguei a luz para ninguém me notar, para ninguém saber que ainda estava ali, vivo. Por toda a noite, escutei o nome daquela cidade sendo chamado, como se ele próprio me puxasse para ele. Uma ladainha compartilhada pelo vento, pelo rio que corta o lugar, pelas madeiras das casas. Uma música de dor que ninguém quer dizer, ninguém quer escutar, porque dizer o nome seria dar forma ao próprio mal. Com o dia claro, arrumei minhas coisas correndo e saí daquela cidade quase vazia, tentando encontrar a saída para a rodovia. Mas o caminho de saída não aparecia, como se ele se retorcesse para me fazer dar a mesma volta, para me fazer permanecer ali para sempre. Apenas depois de várias tentativas, depois de quase perder a razão tentando encontrar o caminho, é que ele se mostrou para mim. Uma saída estreita, quase um corredor, pelo qual o carro quase não passava. Eu o atravessei. A névoa ficou para trás, o nome da cidade ficou para trás, junto com tudo que ele guardava. Mas, até hoje, nas noites mais silenciosas, ainda escuto o vento chamar a música compartilhada, tentando me puxar de volta para ele. Para aquele lugar onde ninguém quer dizer o nome, para aquela cidade que quer você para sempre junto a ela. Se um dia você encontrar uma cidade pequena demais para estar no mapa, onde ninguém quer dizer o nome, vá embora. Vá para longe, antes que seja tarde demais. Eu vou dizer para você exatamente como tudo aconteceu, apesar de ninguém da família, ninguém que me conhece,
dar crédito para essa história. Mas preciso dizer, porque o que aconteceu, o que eu vi, ainda me persegue. Parece que aquela cidade ficou presa em mim, como se um pedaço de terra, de dor e de loucura, tivesse embarcado junto comigo para onde quer que eu vá. Isso aconteceu 2 meses atrás. Eu trabalhava como vendedor para uma empresa de alimentos, viajando pelo interior para atender determinados mercadinhos, para fazer parceria. Naquela semana, o caminho para a próxima cidade exigia que eu atravessasse uma região quase desabitada, cheia de fazendas, pastos e algumas comunidades muito pequenas. Peguei a saída da rodovia como o GPS mandava, apesar de ele dar algumas travadas, como se o sinal de satélite ficasse instável quanto mais para dentro eu avançava. Com o fim da luz do dia, o caminho ficou cada vez mais escuro. A mata nas bordas da estrada deu lugar a um descampado lúgubre, quase como se a terra ao meu redor tivesse sido queimada, como se um grande incêndio tivesse consumido tudo ali, restando apenas tocos enegrecidos e cinzas. Aquele lugar exalava um cheiro de terra queimada, de madeira podre, de algo que morreu e ficou para trás para apodrecer. Eu continuei, tentando encontrar a cidade para onde estava tentando ir. Mas o GPS ficou confuso, como se ele próprio não soubesse para onde me mandava. A certa altura ele deu um recalculando rota e depois ficou mudo. Apenas um ponto brilhando na tela, tentando encontrar um caminho para lugar nenhum. Com pouca luz para me guiar, percebi que a rodovia deu lugar a uma estrada de terra, depois a um caminho quase de cascalho, até que o carro deu um solavanco e parou. Tentei dar a partida várias vezes, a chave girava, o motor arranhava, como se ele quisesse funcionar, como se ele lutasse para dar pelo menos um sinal, mas nada. Apenas o vento começando a uivar pelo vale. Saí para fora para dar uma olhada, para saber pelo menos onde exatamente eu estava, e o que vi me gelou o sangue. Alguns postes de luz apareciam ao longe, como se formassem uma linha que levava para dentro de um povoado. Uma cidade, que até minutos atrás, ninguém sabia que existia ali. Uma cidade que não aparecia no mapa, que o próprio GPS se recusava a encontrar. Com o coração quase para pular para fora, deixei o carro para trás e resolvi ir a pé. Aquele lugar me puxava, como se ele próprio me escolhesse para entrar. Quando me aproximei das primeiras casas, percebi que estavam quase vazias, quase mortas, como se seus moradores tivessem deixado tudo para trás às pressas. Portas entreabertas, janelas quebradas, luzes oscilando como velas ao vento, tudo compartilhava um silêncio pesado. Um silêncio que não era exatamente ausência de som, era como se ele próprio falasse, como se ele contasse para você o que aconteceu ali. Segui pelo caminho de terra tentando encontrar alguém, uma alma viva, alguém para dizer para onde ir, para dizer que tudo era um engano, que o lugar não era amaldiçoado como ele começava a parecer. Mas o que encontrei foram apenas vultos, sombras que apareciam nas esquinas, nas frestas, nas sacadas das casas, como se me observassem, como se compartilhassem um pacto de silêncio, como se a cidade toda soubesse exatamente o que aconteceu ali, e ninguém ousasse dizer em voz alta. Em determinados momentos, juro, escutei o nome daquela cidade sendo sussurrado pelo vento, um nome que ninguém quer dizer, um nome que faz a pele arrepiar, um nome que, se você escutar, ele grava para sempre na alma. Ele ficou preso na minha cabeça, ele me persegue toda noite, ele quer que eu me lembre, quer que ninguém se esqueça do que aconteceu ali. Eu consegui encontrar o caminho para fora, depois de horas tentando, quase como se o próprio lugar me deixasse ir, como se ele dissesse, vai, conta para todos o que você viu, para ninguém dizer que ele não existe. Mas o nome daquela cidade, ele ficou para trás junto com o carro, junto com tudo que deixei para trás, ele ficou para me assombrar para sempre. Se um dia você se perder pelo interior, se o GPS falhar, se o caminho parecer desaparecer atrás de você, não vá para ele. Apenas, não vá para ele. Porque ele quer você para ele. Ele quer que você também seja parte daquela memória, daquela dor compartilhada, daquela história que ninguém quer dizer em voz alta.